Muito obrigada e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rural e a Marcos Dantas. Para que o ouvinte possa... Quem é Ana Paula? Quem é Ana Paula? Vamos lá. Já que é a primeira vez que você É está aqui no verdade. programa, né? Eu sou, hoje, né, assumi, como você mesmo disse, há menos de 30 dias, vai fazer ainda, sábado, vai fazer 30 dias que eu estou na gestão da infraestrutura. Eu sou professora de formação, né? Vim a Caicó pela família, né, que eu sou esposa de Alma e Filho. Quero ex-secretária. Quero ex-secretária, exatamente. Mas também atualmente tenho trabalhado como coach, né, que eu tenho formação sou Master Coach e trabalho aí com capacitação de pessoas já há um bom tempo. E aí por isso que eu também me sinto bastante confortável em estar gerindo pessoas, porque a gente não gera serviço, a gente gera pessoas, os serviços são administrados, né? E além disso eu também já passeei um pouquinho pela vida pública, não na Secretaria de Infraestrutura, mas eu já estive presente em outro município na região agreste, como na educação, já fui adjunta da assistência social, já também estive à frente aí ajudando na Secretaria de Esportes, eu já passei um bocado aí, né? Com relação à questão da infraestrutura, você já tem uma certa experiência? Para você está sendo um desafio também? Não, está sendo um desafio bem considerável, né? Porque a infraestrutura, como todos sabem, é uma demanda enorme e bem diversificada, né? A gente atende a vários serviços básicos e necessários para a população. E eu digo a você que por maior que seja a experiência de quem esteja à frente, é sempre um desafio, porque os problemas, uns se repetem, outros são novos. E eu digo muito assim, a técnica ou conhecimento, ele se aprende, ele se adquire, né? O importante na gestão de pessoas é você se munir de uma equipe técnica que entenda, né? E saber fazer funcionar bem os serviços. E o fato, por exemplo, a gente sabe que a indicação para assumir uma secretaria, ela é uma indicação comissionada, né? Por exemplo, tanto ela pode ser técnica como pode ser política, né? Mas o fato de, por exemplo, o antecessor da sua pasta ser o seu marido, no caso o ex-vereador Almir Filho, né? Você acha que isso pesou de forma negativa, por exemplo? Você acha que porque passou para as pessoas de que, na verdade, foi uma continuidade, né? Tipo assim, Almir saiu para disputar um cargo político, no caso ele pensa em disputar a Câmara de Vereadores e deixou a esposa. Você acha que isso foi ruim para você ou não? As pessoas entenderam isso bem? Olha só, Marcos, quando a gente pensou em dar sequência comigo à frente da infraestrutura, nós pensamos isso, né? Nós pensamos que as pessoas poderiam olhar com maus olhos essa situação. Mas, mais uma vez, eu me sinto muito confortável porque, assim, eu não me coloco como marionete, né? Se é isso a maioria do pensamento das pessoas. Eu tenho a capacidade de gerir pessoas, de formação também. E, claro, a ideia é continuar o que a Almir Filho começou no início de janeiro, com a questão de estar mais próximo da comunidade, de estar mais próximo da população, que esse é o grande projeto dele, de ouvir as pessoas, a necessidade das pessoas. E isso a gente tem feito, tem continuado. É claro que o desafio é maior por esta questão também, desse vínculo, mas, sinceramente, eu acho que o trabalho que for sendo feito, for sendo um trabalho sério, um trabalho consciente, um trabalho que não visa só a questão política, né? Da questão que o foco nosso é a população, independente de ser qualquer vínculo político que seja, é a população. Isso eu e Almir Filho temos na cabeça, que a gente gere para atender melhor a população de Caicó, né? Então eu não me sinto desconfortável em nenhum momento. O desafio é grande, mas estamos juntos. Eu, inclusive, aqui agradeço a oportunidade do prefeito Batata, né, em ter me dado essa oportunidade de mostrar um trabalho bacana, um trabalho consciente. E um dos maiores motivos também de querer estar aqui hoje no seu programa é, primeiro, fazer uma campanha, tentar fazer uma campanha de conscientização que ouvi o seu ouvinte aqui antes, quando eu vinha a caminho,
falando do quanto a educação da população de Caicó está carente com relação a essa questão do saneamento básico, ao direcionamento que se dá ao lixo, que a gente está sofrendo enquanto prefeitura para dar conta por causa da falta de educação das pessoas em estar nos ajudando com relação a isso. Tanto que do exemplo muito claro foi ali da praça, perto da UERN, né, da praça CDS, que a gente tirou numa sexta, no sábado, a poda que fizemos, a limpeza que fizemos, o pessoal já estava jogando lixo de novo. Aí assim, para quem passa, diga, a prefeitura não teve aqui. E a gente teve, e a gente limpou. Mas aí a gente vai ter que fazer uma campanha, agora nesse período de coronavírus é um pouco mais difícil, porque não tem escolas, as escolas estão paradas, mas a ideia é que a gente faça uma campanha educacional grande, principalmente nas escolas, porque é de pequeno que a gente começa a educar, né? Na saúde, que eu também vou pedir ajuda dos meus colegas aí, secretários, para estar chegando junto com os agentes de saúde, para estar orientando as pessoas a não fazerem isso, porque eu acho que não custa nada. Poxa, sabe, a coleta passa na minha rua. E por qualquer coisa, se é combinado de colocar em um determinado lugar, coloque naquele dia que a coleta vai passar. Eu sei que às vezes acontece de por um motivo ou outro, o carro da coleta não passar. Que a gente, inclusive, é uma outra situação que a gente está tentando resolver na secretaria, é a comunicação. Né? Eu atualizei no site a questão do telefone, dos e-mails, para poder ter mais, as pessoas terem mais acessibilidade a estar solicitando, fazendo seu pedido de esgoto, de fossa, de coleta, do que seja. E isso é uma coisa muito importante que a gente precisa ouvir, né? E eu, sempre que assisto o seu programa, eu estou lá anotando. Sempre que manda a rua tal, eu estou anotando. Então você deve perceber que, por exemplo, acho que grande parte das reclamações que a gente recebe aqui é mais uma demanda para a infraestrutura, né? Essa questão de lixões, né? Se bem que a gente bate na tecla de que a população também tem que colaborar, né? E a coleta de lixo hoje, ela está regularizada? Não, ela está regular, sim. Só que acontece, eventualmente, por exemplo, de um carro quebrar, e aí não passa naquele dia, passa em outro. Eu sei que isso gera um desconforto, é verdade. E muitas vezes a gente não consegue fazer uma comunicação a tempo. Porque, tipo, o carro quebrou hoje de manhã. Então, naquela rua, não dá tempo da gente avisar aquela comunidade ali que o carro vai passar, ou vai atrasar, ou vai no dia seguinte. Mas a gente pede encarecidamente. Eu, por exemplo, um exemplo pessoal, às vezes, por exemplo, na minha rua, a coleta passa na quinta-feira. Aí, de repente, a coleta passou na quarta. E eu escuto, às vezes, o carro passar, né? Então, eu digo, pronto, a coleta passou na quarta, eu já não vou botar mais meu lixo na rua. Porque senão vai acumular. E vai ter problemas para os vizinhos também. Mas aí, se por exemplo, se na sua rua a coleta geralmente passa na quinta, se ela passou na quarta, houve um descontrole do calendário. Exatamente. Houve. E aí é essa falha, por exemplo, de comunicação que eu quero sanar. Né? Então, por exemplo, eu já comuniquei, fiz uma reunião com os meus coordenadores e já pedi para que, olhe, qualquer problema que aconteça de carro quebrar, adiantar horário, nos avise para que a gente esteja colocando nas redes sociais para avisar a comunidade de que houve essa alteração. Isso é uma iniciativa minha e também já era antes na gestão anterior, mas a minha muito mais, porque eu sofro com isso, então eu não quero que as pessoas sofram também, né? E com relação ao tempo que a gente tem usado para solucionar os problemas, que eu escuto muitas pessoas aqui dizendo que já faz 15 dias que eu solicitei, já faz 20 dias que eu solicitei. Hoje teve um rapaz que reclamou que faz 4 meses que pediu para que a prefeitura fosse retirar um lixão na rua dele. Ele reconhece que, infelizmente, algumas pessoas jogam lixo, mas há 4 meses que a prefeitura não chegou junto aí nesse caso. É importante que a gente anote, né, esse caso. A rua que realmente houve essa falha, a gente pode ter passado batido de uma forma ou de outra, então a gente refaz o reenvio para os encarregados, é muito importante isso. Mas acontece, Marcos, você sabe, não é mistério para ninguém a situação que a prefeitura vem passando, né? E não só a prefeitura de Caicó, todos os municípios estão enfrentando uma situação de escassez, uma situação de contenção de despesas. Inclusive foi devido a essa situação de calamidade, que o município já decretou calamidade.
de todas as secretarias estarem fazendo contenção. Contenção Inclusive de tudo. a sua. Inclusive a minha. Claro que a minha, enquanto serviços básicos e necessários, a gente não tem nem como minimizar muito, porque a demanda só aumenta, não é verdade? E por isso a gente tem passado uns perrenguezinhos em relação a estar atendendo a população a contento. Eu gostaria muito de, na hora que a solicitação chega, a gente estar lá presente na hora. Infelizmente, eu já escutei da população dizer que é má vontade, mas não é. Quem está aqui à frente de uma secretaria jamais quer deixar o seu trabalho a desejar. É muito assim, às vezes eu fico pensando, meu Deus, o que é que passa na cabeça das pessoas de achar que qualquer gestor, seja ele qual for, quer deixar seu trabalho a desejar. É um nome que está sendo feito aqui, né? Então, assim, eu peço paciência à população em relação a essa questão de tempo, porque a gente está com maquinário escasso, né? Estamos, assim, fazendo um jogo de cintura enorme para atender. Por exemplo, existiu essa semana muita demanda de capinagem, de arrancar mato, de abrir rua, que está quase intransitável. E aí a gente tem, o carro está sendo consertado, e aí tem outro que a gente está dividindo com a agricultura. São formas que a gente está dando para resolver. Então, por exemplo, daqui para sexta-feira, o meu adjunto me garantiu que a gente estaria começando esse trabalho de capinagem com a máquina, né? Mas porque em todos os bairros vocês vão fazer um calendário? Não, a gente vai tentar atender os pedidos que chegaram, porque não são poucos, né? E aí depois e paralelamente a gente vai tentando fazer um cronograma de geral, né? Ok, o ouvinte aqui, tem muitas perguntas aqui já chegando. O ouvinte coloca o seguinte, Luiz Henrique, aqui no Mainá as pessoas estão fazendo isso, o carro passa e as pessoas ficam jogando lixo nas esquinas dos outros, né? Então, pelo que eu entendo hoje, a coleta de lixo seria o maior desafio da secretaria. Não. Ou apenas um dos muitos? Não, a coleta de lixo não é o maior desafio da secretaria. Nosso gargalo ainda é a questão do esgoto. Porque, assim, o esgoto, além da gente ter um número reduzido de pessoal, precisa de máquinas para operarem. Em muitos dos esgotos, a gente precisa de retroescavadeira, a gente precisa de outros instrumentos que, às vezes, nos falta, né? A gente precisa da KRN-CD, uma máquina, a gente precisa de ter agricultura no CD, um horário correto. A gente precisa nos mobilizar para dar conta. E são muitos. E se chove, pode ter certeza que a nossa demanda triplica. Então, a coleta não é o nosso maior desafio. Hoje ainda é os esgotos. Os esgotos, né? Ainda porque Caicó é interessante, né? Caicó é dividido. Tem uma parte que compete ao município e outra a CAERN, né? E a população muitas vezes não acaba, digamos assim, entendendo muito essa questão, né? Existe uma forma fácil das pessoas entenderem, por exemplo, seria o que? A conta da CAERN, se na conta está a cobrança de taxa de esgoto. Ou não seria isso? Não, vamos lá. Hoje, 80% de Caicó ainda está sendo atendida pela prefeitura, pelo município. Apenas 20% a CAERN conseguiu refazer, né, substituir os canos, refazer a parte de saneamento. Isso, inclusive, eu andei conversando com a responsável pela CAERN ontem, a Rosi, até para ela me atualizar sobre esses dados também. E ela exatamente me comunicou isso. Ana Paula, a CAERN, devido a essa questão de coronavírus, tudo está andando mais lento do que o normal, né? Mas já está em processo de licitação para que a gente consiga concluir a parte da obra que está faltando, porque concluindo essa parte da obra, ela vai atender 60% a quase 70% de Caicó. Mas hoje, a CAERN só conseguiu fazer 20%. E aí a situação da prefeitura fica até também mais delicada, porque a gente atende a quase a totalidade de Caicó. E hoje, devido à questão financeira que o município está passando, nós não temos recursos materiais para dar conta dessa demanda que tem vindo. E hoje a CAERN só está chegando junto, conseguindo chegar junto com a máquina, com o maquinário. Elas não tá cedendo material para isso. Então a gente hoje está contando mais com recursos pessoais, recursos humanos, né? Para dar conta. Às vezes, brincando com o pessoal, fazer o paliativo da história. A estrutura da infra, né? Ela é pequena, na sua opinião?
não é pequena em contingente de pessoas, porque nós atendemos coleta, nós atendemos esgoto, nós atendemos fossa, nós temos iluminação, nós temos varrição, capinagem, coveiros, calçamento, tudo isso a secretaria atende. Não é pouca coisa para uma secretaria. E aí, assim, não é que a gente tenha poucos funcionários na secretaria. Nós temos pequenos grupos que são distribuídos para todos esses serviços, entendeu? E às vezes, por exemplo, se eu tenho 10 esgotos para fazer num dia, eu não tenho uma equipe para atender esses 10 esgotos num dia. Eu vou ter, 6 pessoas para se dividir em 2. E às vezes tem esgoto que dura meia hora para se resolver, esgoto que dura um dia. Então é uma coisa que eu não tenho como planejar de resolver. Não, hoje eu vou resolver os 5 esgotos. Não tenho como fazer isso, porque são situações que não tenho como prever, entendeu? Você falou nessa questão de coveiro, não sei se você ouviu ontem aqui. Ouvi. Você ouviu então, né? Ouvi. Eu não vou nem repetir aqui todos os nossos questionamentos, mas só para resumir. Uma denúncia que envolve aí atos de vandalismo, destruição e até de furtos de objetos, né, dos túmulos, de violação de túmulos, enfim, aquela coisa toda, né? E o ouvinte disse, a pessoa que denunciou disse que ficou triste porque ouviu do coveiro, ouviu do fiscal do cemitério e ouviu da gestão também, através da Secretaria de Infraestrutura, que não podia fazer nada porque isso era normal, né? E assim, eu até questionei, mas normal isso acontecer? Como é que você recebeu essa denúncia? E eu queria ouvir de sua parte o compromisso de que a Infra investigue isso a fundo e que isso não volte a acontecer, secretária. Vamos lá. Eu também fiquei muito triste, né? Não existe mais respeito, né? Infelizmente. Não foi eu, gestora, que disse isso. E eu também até averiguei com o meu antecessor, que também disse que não tinha dito que era normal. Mas, às vezes, de acordo com as situações, as pessoas entendem, né, da forma que acha por bem. Mas vamos lá. Veja só, eu fui atrás de saber como é que isso funciona. Segundo as pessoas que trabalham com isso, diz que não há no cronograma da prefeitura um cargo, por exemplo, para vigia de cemitério. Não existe esse cargo no cronograma da prefeitura. Mas diante de uma situação dessa, eu acho que é até um caso a se repensar de colocar. Agora ninguém quer, tem esse detalhe também, né? De ser vigia de cemitério. Mas o que a prefeitura pode fazer a respeito? A gente vai fazer um BO como instituição pública de depredação, porque isso não é aceitável, isso é fato. E vamos solicitar um apoio da polícia para estar fazendo uma ronda ali, que eles também não podem ficar lá de plantão, mas uma ronda pelas áreas do cemitério. A gente tem feito um trabalho de limpeza dos cemitérios, inclusive, está nas redes sociais aí, que graças a Deus está surtindo efeito. E aí, só para você ter ideia, voltando à questão do lixo, a limpeza que a gente fez nos cemitérios, a gente coloca na frente para ser recolhida. Se a gente não recolher na mesma hora, já está virando lixão. É uma sinuca de bico, né? Que a gente limpa e as pessoas se tornam lixão. Mas tudo bem. Então, com relação a essa questão dos furtos, a providência que a gente pode tomar de imediato é essa. Inclusive, hoje ainda eu vou estar abrindo esse BO, porque já era para ter sido feito, mas com essas questões das ações contra o coronavírus, que inclusive eu vou falar já também, não tive tempo hábil para estar fazendo esse BO. Mas será feito até com uma certa urgência, para que a gente peça ajuda da polícia também, para nos dar um suporte em relação a isso, tá certo? Hoje o que a gente pode fazer é isso. Inclusive pedir aí, também estou triste tanto quanto a pessoa que passou por isso, né? Ok, tem muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, secretária. Bom dia. Peço para que se coloque lixeiras na Ilha de Santana, tão quanto a reposição de assentos que estão cada vez mais extintos. E aí, pode ser isso? Parece que as pessoas estão lendo meu pensamento, porque estivemos lá, quinta-feira, estivemos lá na ilha e andamos fazendo uma vistoria exatamente nessa área aí, para ser restabelecido, né, os bancos que realmente têm alguns quebrados, sim. E estamos fazendo limpeza na ilha também, né, de capinagem, no período da tarde, porque de manhã estamos no cemitério, à tarde na ilha, né, para poder dar conta. E
além dos bancos, A lixeira. as lixeiras. Eu andei pensando aqui num projeto bacana, que eu vou tentar umas parcerias para fazer lixeiras até recicláveis, né? Porque eu acho muito bacana, eu vi isso em Natal, inclusive, pelo pessoal da Urbana lá, e eu achei muito interessante de fazer lixeiras com pneus, né? Montar umas lixeiras com pneus, fazer uma parceria aí, talvez até com os bombeiros mirins. Já fica aí minha Pedido, deixa, né? hashtag bombeiros mirins, para fazer essas lixeiras recicláveis, porque eu acho muito bacana mesmo reaproveitar o que a gente está aí sendo jogado, né? E queimado de forma irregular. Mas estamos providenciando, isso aí já foi solicitado. Vamos estar resolvendo isso aí em pouco tempo, se Deus quiser. Tem mais pergunta? Bom dia. Aqui na Soledade tem bastante sujeira num campo que tem muita sujeira mesmo. Sujeira no bairro Soledade. Alguma providência a ser tomada? Se já foi feita a solicitação oficial, já foi encaminhada, não tenho dúvida. Mas estarei enfatizando com o encarregado para estar dando uma olhada lá na Soledade para a gente resolver essa questão da sujeira. Você falou muito nessa questão, por exemplo, de solicitação. Quais são os serviços hoje que a gente pode solicitar e através de que canal? Todos eles, né? Tem a questão do telefone da gente, que é o mesmo da iluminação, que você sempre fala aqui, né, de Fabrício. É o mesmo. E aí, esse mesmo telefone serve para qualquer solicitação. Agora, devido a essa situação do coronavírus, a gente está atendendo até meio-dia. Os pedidos de meio-dia em diante só vão ser vistos no dia seguinte. Então, é importante que as pessoas façam isso no turno da manhã. Inclusive, algumas pessoas dizendo que foram lá na secretaria me procurar e não me encontraram. Eu estou todos os dias na secretaria a partir das 7 horas da manhã até o meio-dia. Se eu não estiver lá é porque eu estou em alguma reunião na prefeitura ou resolvendo algo externo, mas 7 horas, literalmente, eu estou lá. Então, podem me procurar qualquer situação que precise falar comigo pessoalmente. O ouvinte manda aqui até uma sugestão para a secretária. O nosso ouvinte, ele coloca o seguinte: secretária, seria bom analisar o sistema de coleta de lixo da cidade de Barcelona, na Espanha. Eles utilizam contêineres fechados para a inserção de lixo doméstico e a coleta é realizada após as 10 da noite. É uma coisa bem simples, mas que torna a coleta mais eficiente e limpa. É possível que seja pelo menos aqui em Caicó analisado isso? Rapaz, é perfeito se a gente conseguir fazer e tiver estrutura financeira para isso. Hoje, eu digo a você que não temos como alterar a situação, até para ter carro fechado e tudo mais, devido à nossa situação atual de calamidade financeira e tudo mais. Mas é um caso a se pensar, Olha, tendo dinheiro, a gente resolve muita coisa com relação à infraestrutura. Bom dia, secretário. Como está o esgotamento de fossas na zona rural? Porque desde o ano passado o que foi feito em solicitação e ainda não foi atendido, e com esse período chuvoso a situação piorou. Pronto, nós estamos indo sim para a zona rural, estamos tomando algumas providências, inclusive para ver um outro carro, para deixar um aqui para atender a região urbana e mandar outro para a região rural, exatamente para diminuir essa questão do tempo, né? E estamos providenciando desse ano também a questão de onde esgotar também isso, né? Que a gente está tentando nos organizar melhor para atender mais rápido. Mas isso já está sendo providenciado. Inclusive, semana passada a gente foi lá em Palmas, que também tinha sido um pedido já antigo. Estamos indo na Lajinhas. A gente está indo. Agora precisa-se de tempo para a gente poder arcar com toda a demanda que a gente tem. O ouvinte João Paulo, ele pergunta o seguinte: como é que funciona o expediente do fiscal do cemitério? Inclusive foi outro tema ontem denunciado aqui, diz que o fiscal, ele não está lá todos os dias, né? O que é que faz um fiscal de cemitério? Ele tem que estar lá todos os dias, por exemplo? Fiscal do cemitério? Não existe essa função no município? Fiscal do cemitério? Não, existem os coveiros que estão lá de manhã e à tarde, né? E eu acho que talvez as situações do cemitério que tenham ocorrido tenham sido no turno da noite, que é quando a gente não tem. E aí, por isso que quando eu for solicitar a polícia, eu vou pedir para que sejam as rondas feitas no período da noite, porque durante o dia existe lá os coveiros que inclusive estão trabalhando, estão limpando, estão reestruturando o que precisa ser reestruturado. Enfim, mas fiscal de cemitério,
Não temos essa função. Não seria, por exemplo, o administrador Existe, do cemitério? não, existe, nós Acima temos do coveiro, tem o quê no cemitério? tem um coordenador. Então seria o coordenador, no caso? Isso, pode, ele sim. Ele pode estar fazendo essa fiscalização. E o que é que faz o coordenador, por exemplo? Pronto, ele administra os serviços que é para ser feitos no cemitério, né? Se tem algum prédio, algum túmulo quebrado, se tem a partezinha da igrejinha que tem, né? Geralmente dentro do cemitério também, que inclusive tem uma sendo reformada, a questão da limpeza também do cemitério. Inclusive, um recado que a pessoa que opera a máquina disse que daqui para sábado estará tudo limpo para os Dia das Mães, no domingo, né? Que geralmente a gente tem uma visitação maior nos cemitérios, a gente vai fazer toda essa limpeza nos dois, para a gente atender a população e ir a contento. Mas fiscal de cemitério não existe essa função. Nós temos um administrador que coordena os serviços dos coveiros. E ele tem que estar lá no cemitério todos os dias, o administrador, não há tem que necessidade? estar lá marcando ponto no cemitério, não. Até porque são dois, né? São dois cemitérios. Então, ele administra os serviços dos coveiros. Mas tem coveiro de manhã e tem coveiro à tarde. E eu já chamei também todos os coordenadores, não só do cemitério, todos os coordenadores, para que estejam mais junto, né? Fiscalizando com mais ênfase todos os seus colaboradores. Ok, eu quero aqui agradecer a sua participação. Tem muitas perguntas aqui, mas a maioria, pelo que eu observei aqui, são com relação a lixo ali, lixo acolá. Você, inclusive, já reconheceu a deficiência, mas que isso deve ser resolvido nos próximos dias? Eu espero, sim, eu espero. Agora, lembrando, como estamos com pouco maquinário, isso vai demandar um pouco mais de tempo para a gente regularizar. Questão de lixo é assim, a gente tira num canto, quando vai para outro, naquele canto já está de volta, né? Mas antes de encerrar aqui nossa participação, eu queria enfatizar que a Prefeitura, né, como um todo, na gestão Batata, está aí enfrentando o coronavírus, né, fazendo algumas ações importantes, que todas as secretarias estão envolvidas, não só de infraestrutura, a saúde, a assistência social, o meio ambiente, a educação com pessoas, né? Tanto na Feira Livre, aos sábados, que a gente está fazendo todas aquelas iniciativas que vocês já sabem, já comentam, né? De fechar, de usar máscara, de borrifar álcool e organizar as bancas, enfim. Bem como agora esse apoio à Caixa Econômica Federal, que a gente armou lá as tendas de frente. Estamos lá com pessoas também da Prefeitura ajudando, junto ao pessoal da Caixa. Estamos distribuindo máscaras, estamos também com álcool, e fazendo o que é possível para que as pessoas não fiquem ao sol, né, esperando receber o seu auxílio. E estamos juntos aí para fazer o que for preciso para a gente combater o coronavírus, né? Ok, eu quero aqui lhes desejar sucesso, boa sorte. Conta aqui com o programa sempre para ser esse elo de comunicação com a sociedade. E claro que a nossa postura sempre tem sido de cobrar os anseios da população, né? E a gente espera que você também entenda realmente o papel justamente da questão de um veículo de comunicação sem qualquer tendência, né, política como é do Sistema Rural de Comunicação. A gente sempre elogia, a gente sempre cobra, a gente sempre exige o que a população pede para que a gente exija. E espero que a sua secretaria sempre esteja aberta a realmente entender realmente e use o nosso programa quando sempre você achar necessário para que seja esse elo realmente mais fácil para que a população possa ser bem informada e bem comunicada. Sucesso na sua missão e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Perfeito, perfeito. Eu acho que é assim mesmo que tem que ser feito. A secretaria está sempre aberta. A porta da minha sala está sempre aberta, literalmente, para atender qualquer um que queira falar comigo. E fiquem à vontade, fiquem à vontade. Eu só peço que entendam que nós não temos má vontade jamais, né? A população pode reivindicar, pode fiscalizar junto com a gente, é importante isso. E a gente vai estar recebendo as demandas de vocês da melhor forma possível e atendendo sempre da melhor forma possível. Mas a gente só pede paciência. Paciência nesse período que a gente está realmente em contenção de tudo. De pessoal, de finanças, de tudo.
Mas estamos juntos, podem contar comigo. Marcos Dantas também tem ligação direta. Pode ligar quando for preciso também para esclarecer alguma coisa. A gente está sempre à disposição. Muito obrigada aos ouvintes e a Marcos Dantas pela oportunidade.